Bom dia, meus caros. Que Deus abençoe a sua palavra e Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu gostaria de ler aqui um texto, como é de costume. Eu gostaria que você tomasse a liberdade de acessar no YouTube, no Instagram, no Telegram, no Twitter e no Facebook com a minha página no Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Fabrício Barreto Gonçalves. Nosso e-mail é fabricio.barreto170@gmail.com. São perguntas concernentes ao Evangelho e à Bíblia Sagrada, questões outras de teologia, filosofia, religião e Bíblia. Gostaria de ler dois textos. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 1, 23, 24 e 25. E capítulo 2, versículo 4, versículo 2 de 1 a 5. Diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Capítulo 2 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, em outras palavras, aquilo que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2. Eu não fiz com ostentação humana, com jactância, com orgulho, ufanismo e vaidade, né? Mas em sabedoria humana, mas em espírito e em poder. Paulo aí no texto, ele abstém da capacidade da sua intelectualidade, filosofia, sabedoria humana, né? Falando em mistérios de Deus. No grego, essa expressão é algo que está sendo revelado. Então, por revelação de Deus, Paulo fala acerca do Evangelho, né? Deus me revelou, mercê do seu amor e livre graça. Né? Conhecer aí em Paulo equivale a mistério revelado. E fiz isso com temor e tremor. Né? Paulo fala da sabedoria humana e da influência grega que lá na sua sociedade, da sua época, tinha, que as pessoas iam para as tribunas, né? Iam para as plataformas, os púlpitos, falar elegantemente, né? Na sua facúndia, né? Eram loquazes na sua oratória, mas eram discursos vazios e não passavam de meras palavras bonitas,
né, os coríntios, ou os corintianos, tanto gregos como romanos, né, eles ressaltavam as virtudes, a glória humana, e era alcançada a verdade do conhecimento da sabedoria humana. Eles eram chamados de teleion, ou perfeitos. Havia ali filosofias pagãs de orfismo e oráculos sibilinos e outras seitas que havia no primeiro século, que as pessoas queriam ressaltar a sabedoria humana do ponto de vista intelectual, a sua inteligência, o conhecer. Mas Paulo fala que a sabedoria dele vinha não dos homens, mas de Deus. Outra coisa que eu aprendo no texto é que hoje as pessoas, como naquela época de Paulo, dos apóstolos, dos discípulos e de Jesus, hoje querem tirar a cruz do cristianismo. Paulo gloriava-se na cruz, a cruz que simboliza sacrifício, redenção. A religião sem cruz é uma religião de fé vazia, sem propósitos. E vida vazia quer dizer vida sem esperança da ressurreição. Hoje querem tirar a cruz do cristianismo. Hoje querem crucificar, ou como diz a expressão bíblica, expondo Jesus ao vitupério, ao desprezo, à desonra e à vergonha. Ou querem tirar a cruz do cristianismo, pregando um evangelho sem salvação, sem arrependimento, sem cruz, mas um evangelho sem compromisso. O evangelho que não fala da verdade em amor e em Cristo, o evangelho que não fala da ressurreição, sem arrependimento, sem transformação, não é evangelho. É uma religião inócua, vazia, sem sentido algum.